o tema eterno do confronto entre o bem e o mal, o 33º Senhor dos Demônios, e contra ele, Noah Francis, o filho mais velho da família Francis. Essa é a história de um cara que renasceu dentro de um jogo como um aristocrata podre e nojento. Ele conseguiu mudar o mundo todo com trabalho duro, coragem e músculos pesados. Numa propriedade distante, um jovem tá treinando pra caramba nas máquinas de exercício. Um servo pergunta se o Noah-sama tem certeza da decisão dele. O cara responde que sim. O servo aciona as catapultas com pedras. O cara desvia rapidinho das pedras voando. Ele usa uma magia que aumenta a força com mana fluindo pelo corpo. Ele sente o poder correndo. Mantendo a magia, ele resolve usar magia de fogo. Estende a mão pra frente e invoca o fogo. Mas algo dá errado e sai só uma fumacinha leve da mão dele. Que cara mais engraçado! Noah fica puto e senta no chão. Ele não entende por que consegue usar força, mas não consegue misturar com fogo. Claro, no geral era esperado, mas ele nem uma chamazinha minúscula consegue fazer. O servo corre pra perto e pergunta se o mestre tá bem. Noah responde que não tem um arranhão nele. O servo diz que os movimentos do mestre foram incríveis e que ele não consegue repetir. Noah responde que ainda tem muita coisa pra aprender. Uma garotinha fofa de rabinhos de cavalo chega correndo por trás e o chama de irmãozão. Ela se joga pra abraçar Noah. O protagonista manda ela tomar cuidado. É perigoso pular em cima dele do nada assim. Ela pergunta se o Noah terminou o treino. E se ele pode brincar com ela? Essa garota era Kiara Francis, a filha caçula da família Francis. Noah responde que ainda tem aulas e oferece brincar amanhã. Kiara pergunta pro irmão se tem algo errado. Ela notou que ele mudou. Diz que ele nunca gostou de treinos nem de aulas. Ela não espera a resposta. Pula e sai correndo, mas pede que ele jure que vai brincar com ela amanhã. Kiara deseja pro irmão um bom colégio e acena a mão. Noah pensa nas palavras da irmã que ele mudou. Ele é um aluno comum do colégio que curte jogos. Normalmente joga, dorme e volta pra escola. Todo dia repete a mesma rotina e sempre foi assim. Mas um dia, ele acorda e de repente tá no mundo do jogo. Absolute Desire é um jogo sobre uma academia num cenário de fantasia. Nesse jogo, tem um vilão repugnante. É nesse vilão que Noah Francis renasceu. O Lord Francis é ridiculamente rico e pode comprar tudo que o dinheiro paga. Ele é grosso e um cara horrível. Sempre resolve qualquer problema só com grana. Entre os nobres, ninguém era pior que ele. Não importa como os eventos do jogo rolam, Noah Francis sempre morre nas mãos do Senhor dos Demônios. Noah é esmagado com magia de gravidade e vira um trapo lamentável. Até fizeram mercadoria oficial chamada Noah Morre, um tratamento péssimo pra caramba. Mas ele se recusa a morrer como um canalha nesse mundo. Ele decide que nunca vai se deixar esmagar pela gravidade. Ele sabe que não tem talento nenhum, então tem que treinar o dobro de duro. 100 flexões, 100 agachamentos, 20 voltas. Ele vai ficar mais forte. Ele tem que ficar mais forte. E aí, junto com o herói, vai enfrentar o Senhor dos Demônios. Essa é a única forma de sobreviver. Na propriedade, um jantar em família. Noah tá sentado à mesa. Ele pergunta pra empregada onde tá a Kiara. A empregada responde que ela tá se arrumando pra sair. Um mordomo entra na sala e chama o protagonista. O nome do mordomo era Sebas. Ele pergunta pro Noah o que fazer com o servo. Esse mordomo já foi um assassino foda. Pela história dele, a família Francis pagou uma grana preta e ele serve eles há anos. Antes, quando Noah mandou matar o servo, o mordomo não matou, escondeu o cara e ajudou ele a fugir. Sebas esclarece que tá falando do servo que tá na jaula porque insultou o mestre. Pergunta de novo sobre executar esse servo. Noah grita: "Não, de jeito nenhum mate esse cara em hipótese alguma." Sebas pergunta de novo: "O quê?" Noah responde que no começo ele queria executar, mas agora é melhor soltar ele e arrumar um trampo pra ele. O mordomo pergunta se o mestre tem certeza. Noah pergunta o que tem de errado na decisão dele. Sebas responde que só não esperava ouvir uma coisa dessas. Diz que há 151 dias, o mestre mandou executar um servo que derrubou vinho nele. Puta que pariu, que filha da puta. 136 dias atrás, um servo que bloqueou a passagem. 115 dias atrás, outro servo por dizer o nome do mestre errado. Noah educadamente pede pro Sebas parar. O protagonista pensa que não tinha ninguém pior que ele no mundo. Ele sorri e pergunta pro servo se parece que ele tá causando um monte de problema na mansão. Ele agradece pros servos por aguentarem ele. Todas as empregadas ficam chocadas que o Noah agradeceu elas mesmo. Com essa notícia, elas começam a correr pelo salão gritando que o mestre tá doente. Médico agora. Noah diz que tá completamente saudável. Sebas pergunta sobre a decisão do Noah-sama de mudar.
Nesse caso, ele mesmo tem que ver com os próprios olhos. Noah corre no meio dos servos meio pelados e musculosos na corrida matinal deles. Ele grita, poder dos músculos, sim, sim, sim. Um dos servos diz que o protagonista tem que gritar mais alto. Noah grita ainda mais alto. Bora! Hora do show, porra! Noah corre e pensa que ele e o Sebas ficaram bem próximos. O mordomo vira a cabeça e manda o Noah-sama continuar no mesmo pique. Noah pensa que o Sebas está olhando para ele como se fosse um neto. O comando para passar para a próxima etapa é dado. Noah começa uma queda de braço com um cara. O cara diz que o dono ficou mais forte desde a última vez, mas que ainda não basta. Noah voa por cima dele mesmo. Ele olha para os caras fazendo vários exercícios e pensa que eles são fanáticos por músculo. Verdadeiros monstros do esporte trabalham nessa mansão. Antes que ele se recupere, vê uma tela de status na frente dele. A tela diz: Noah Francis, nível 4, gênero masculino, resistência C, ataque C, magia D+, velocidade C, inteligência desconhecida. Noah não tem talento para magia, nem grande resistência ou qualquer outra coisa, mas o pump dele foi possível graças aos caras da mansão. Sebas mostra pro Noah os músculos bombados dele. Diz que os bíceps e músculos das costas do protagonista estão atrasados e sugere que eles trabalhem isso. Noah faz os exercícios sob supervisão do Sebas. O mordomo nota que o Noah tá se matando no esforço. O físico dele ficou bem mais atraente que antes. Mas o Noah ainda não entende o verdadeiro charme dos músculos. Sebas sugere que o protagonista converse com os músculos dele. Diz que conversando com os músculos, o Noah vai conseguir chegar em alturas ainda maiores tanto no físico quanto na mente. Noah fica surpreso. Do que o mordomo tá falando? Mas aí ele nota que os outros realmente conversam com os músculos deles. Isso aí, trapézio descendente, ó. Isso é ele. É ele. Nós vamos jogar trapézio descendente. Ele tá olhando pra você. É ele. Sai, filho da puta. Não mostra. Sai, filho da puta. Sebas sugere que o Noah-sama tente falar com os músculos dele. Ele põe ele na frente do espelho. Noah tenta resistir, mas no final cede. Ele se olha no espelho e diz o quão forte ele é e que músculo bom ele tem. Ele mesmo não entende por que é gostoso ouvir isso. Ele elogia os músculos dele sem parar. Sebas diz que ele tem que continuar assim porque o amor dele tá passando pros músculos. Sebas sugere que talvez já tá na hora de correr. Noah concorda. Todo mundo se alinha e soa: o prontos válidos já. Os caras correm e dão tudo de si. Noah não acredita que todo mundo é tão rápido. Ele não vai perder. Noah usa a força dele e ultrapassa todo mundo. Sebas nota que o protagonista usou a força e não vai ceder pro mestre dele. Ele pensa que se empolgou sem querer e correu com tudo. Mas o Noah-sama não consegue manter esse ritmo. Noah alcança o Sebas que estava correndo na frente dele. O protagonista pensa que o herói não reclama de treino duro e sempre tá pronto para sorrir enquanto se esforça. Ele sente um talento incrível para treino do Noah-sama. Sebas fica impressionado com a dedicação do Noah. O protagonista deita na cama e olha para a tela onde o progresso dele tá refletido. Ele consegue continuar treinando fácil depois de ganhar força. Até ganhou habilidades novas. A avaliação dele tá no nível 2. Passo rápido no nível 2. Habilidades de detecção e duplicação no nível 1. Ele fica feliz que as stats dele melhoraram. A porta do quarto abre e a Kiara entra. Ela pula no protagonista e grita: Mana! A Kiara diz que tá na hora de eles brincarem. Ela cansou de esperar ele. Noah pede desculpa pra ela e diz que ainda tem aulas. A Kiara faz biquinho e pergunta o que é mais importante pra ele, ela ou os estudos. Noah ri e diz que uma garota bem exigente diria isso. Um jovem entra no quarto do protagonista e diz que inventou um exercício novo. Ele vê que a Kiara também tá no quarto e diz que convidou os dois. Noah recusa educadamente. Quando o jovem sai, a Kiara pergunta pro irmão se ele notou que o cara tava sorrindo. A Kiara diz que se formou uma barreira entre eles e os servos. Todas as empregadas, inclusive a que ela considerava amiga, tinham medo dele. Elas até pararam de olhar nos olhos dela. A empregada dela saiu da mansão e muitas saíram junto. A Kiara não queria que isso acontecesse de novo, mas os servos ficaram tão animados ultimamente. Alguns até começaram a respeitar o Noah. A Kiara se joga no irmão e chora, mas são lágrimas de alegria. A mãe do Noah e da Kiara faleceu, e o pai deles raramente está em casa por causa do trabalho. A Kiara só podia confiar no irmão, mas as ações más dele causaram muitas memórias doloridas para ela. A felicidade da Kiara dependia do Noah Francis. Ele tinha que virar um irmão mais velho do bem, um irmão que pudesse proteger ela. Por isso ele treinava o corpo. A Kiara vê o Noah meio pelado treinando. Ela pergunta por que ele se despiu. Olha para baixo e pergunta se o irmão sabe o que os servos chamam ele.
Noah sorri e responde: Noah-sama bonitão ou algo assim. A Kiara grita: cabeça de músculo. Ela xinga ele e sai correndo. Noah tenta parar ela. Ela abre a porta um pouquinho e xinga de novo. Noah pede desculpa pra ela e diz que não pode parar de treinar. Ele percebeu o quão divertido é construir músculos. Os músculos ficam mais fortes por causa disso. Ele não vai ficar um idiota cabeça de músculo, mas vai virar super musculoso. Ela fica feliz com palavras assim. Enquanto anda pelo corredor, ela de repente sente que algo tá segurando os braços e pernas dela. Ela não consegue se mexer. Uma das empregadas tá passando na frente dela. A Kiara tenta pedir socorro, mas não sai som nenhum. Ela fica parada feito estátua no meio do corredor. A empregada vira como se ouvisse a voz da patroa, mas não tem ninguém no corredor. Alguém pega e carrega a Kiara embora. Enquanto isso, o Noah tá bombando os músculos dele. Depois do treino, o Noah cai exausto e pensa que precisa descansar. Ele lembra de ter lido na net que descanso é super importante para treinar músculos. Ele começa a respirar fundo para acalmar o corpo. Parece para ele que consegue sentir a posição de todo mundo na casa. Pelo jeito, essa é a habilidade de detecção. Ele vê claramente alguém de capa carregando a Kiara no ombro rumo à floresta. Isso o apavora. Ele pergunta: quem é essa pessoa que raptou a Kiara? Tem uma batida na porta do quarto. É o Sebas. Ele avisa que a Kiara-sama foi sequestrada. Noah veste a camisa correndo, abre a porta e diz que sentiu com a detecção. Ele manda o Sebas que precisam resgatar ela agora. Sebas avisa que todos os guardas da mansão foram nocauteados. O inimigo é forte pra caramba. Sebas pede pro Noah ficar em casa e ele vai procurar a Kiara. Noah diz não. Diz que ele mesmo vai procurar ela. Sebas discorda e diz que é perigoso. Noah não quer ouvir nada e responde que tem que fazer isso. A Kiara tá esperando ele. Sebas concorda, mas pede para acompanhar o protagonista. Noah agradece a ajuda dele. Se ele ficar para trás, ele toma a frente. Então deixa com ele se isso rolar. Noah concorda. Eles saem em perseguição do sequestrador. Era fim de tarde. Tá escuro lá fora quando saem da propriedade e entram na floresta. Sebas grita pro Noah-sama que tem algo lá em cima. Noah levanta a cabeça e nota a silhueta de uma pessoa no topo da montanha. Ele grita Kiara, mas ela não responde. A silhueta começa a se afastar. Sebas sugere dar a volta. Noah diz que eles vão subir a encosta. Noah ativa a habilidade de força, acelera e grita pro Sebas jogar ele o mais alto que puder. Sebas responde: entendido. Apoia as mãos no chão para Noah se impulsionar. Deu tudo certo e o protagonista voa lá pra cima. Cai bem no topo. Noah grita pro sequestrador soltar a Kiara. Ele vê o medo nos olhos da irmã e o pedido silencioso para salvar ela. O sequestrador coloca a Kiara no chão e diz que queria atrair o protagonista pros amigos dele, mas resolveu cuidar pessoalmente. Tira o capuz e pergunta se faz tanto tempo assim que não se vêem. Noah berra: quem é você, caralho? O cara fica puto que o Noah nem lembra dele. Diz que trabalhou anos como guarda da família Francis. Por um erro só, Noah demitiu e mandou matar ele. O amigo sugeriu pedir perdão juntos, mas ele achou que dava conta sozinho, que o Noah-sama ia entender. Aí o sequestrador explode: você executou meu amigo, eu nunca vou te perdoar por isso. Noah pensa que o Sebas deve ter salvado todo mundo que ele condenou à morte. Sabe que o cara não vai querer papo. Foca só em salvar a Kiara, usa a avaliação no inimigo e toma um susto. O nível do cara é mais alto que o dele. Sozinho não tem como ganhar. O sequestrador zoa: tá com medo, né? Você é um inútil que só sabe mandar os outros fazerem as coisas. Lixo. Parasita da família Francis. Rei Nu que ninguém ama. Ninguém vai sentir sua falta. Lágrimas escorrem no rosto da Kiara. Ela dá uma cabeçada de lado no sequestrador e grita: o Noah é meu mano querido. Ele carrega o peso de herdeiro desde pequeno. Os outros nobres riam dele por ser filho de concubina, mas ele sempre deu sangue. Ele é meu maninho favorito. O sequestrador dá um tapa forte na cara dela e manda calar a boca. Noah urra o nome dela. Kiara continua chorando. Ele era mimado, sim, mas ainda é meu mano favorito. Noah fica parado. Depois soca a própria cara com força. Kiara grita: o sequestrador: tá louco? Noah responde rouco: eu entendo seu ódio. Pode me matar se quiser, mas se fizer minha irmã chorar de novo, eu te mato. O cara ri: tarde pra bancar o valentão. Vou matar ela primeiro pra você sentir a mesma dor. Noah fala pra Kiara: vai ser assustador, mas aguenta firme um pouquinho, tá? Aí berra: poder dos músculos. Sim, sim, sim. Kiara chocada: mano, sério que agora? Que cara mais engraçado. Noah: aquecimento é sagrado, mana. E já emenda flexões e agachamentos no meio da luta. O sequestrador fica possuído. Para de palhaçada. Estica a mão,
Os braços dele crescem absurdamente e mandam Noah voando contra uma árvore que parte no meio. Treinei isso todo dia para te esmagar. Usa limitador nível 10. Noah desvia por pouco, leva um roção e cai. O cara caminha confiante. Cadê o poder dos músculos agora, hein? Noah se levanta num salto só, olha firme. Eu treinei pra caralho pra um dia derrotar o 33º Senhor dos Demônios. Não vou morrer no comecinho da história. Ativa a força, escapa do agarrão, aparece nas costas do cara e mete um porrete na cabeça dele. Eu sou Noah Francis, herdeiro da família Francis, cabeça de músculo profissional. O sequestrador cai. Noah amarra as mãos dele. O cara pede: me mata. Quero encontrar meu amigo na próxima vida. Sebas aparece do nada. Esse aí pôs a Kiara-sama em perigo. Normalmente era tortura e morte. Noah sorri. Mas você salvou todo mundo que eu mandei matar, né, Sebas? Sebas fica branco. O senhor sabia? Noah pro sequestrador. Seu amigo tá vivo, cara. O sequestrador chora alto de alívio. As vozes dos empregados se aproximam na floresta. Kiara pergunta: o que a gente fala pra eles? Noah olha em volta, pega ela no colo. Que nós três fugimos pra ver as estrelas. Kiara esperneia, rindo. Me solta, eu não sou mais bebê. Noah gira ela no ar enquanto os servos olham emocionados. Cena corta pra outra mansão. Cecília Edward tá sentada perto da janela, lendo. A criada avisa: Cecília Sama, ficou decidido. Seu noivo será Noah Francis Sama. Ela fecha o livro devagar, curiosa. Que tipo de pessoa ele é, afinal? 2 meses se passaram. Ele já se enturmou com todo mundo da mansão, se acostumou com o corpo do Noah e, mais importante, descobriu que músculo é a coisa mais linda do universo. Sebas avisa que tá na hora da aula. Noah vai pro jardim malhar. Chega uma carta. Cecília Edward foi escolhida como sua noiva oficial. Noah pensa: chegou a hora. Cecília é a heroína principal, beleza e inteligência absurdas. Todo mundo apaixona. Em 2 anos ele entra na Academia Absolute, conhece ela pessoalmente, ela se apaixona pelo herói do jogo, termina o noivado na frente de todo mundo e fala que ele é exatamente o lixo que os rumores diziam. Noah lembra da cena e pensa: se isso acontecer de verdade, eu não levanto mais. Sebas pergunta o que houve. Noah: só pensando no futuro, vai ser osso. Sebas: não desista nunca, Noah-sama. Noah decide: nada de encontrar Cecília antes da academia. Para mudar o destino, tem que derrotar o 33º Senhor dos Demônios. E para isso precisa ficar absurdamente forte. Treino especial de músculo, sim, sim, sim. Aí aparece o professor de esgrima Lion. Rank A, lenda viva. Noah todo animado. Fiz as 100 oscilações com bloco de pedra, professor. Lion olha o bloco amarrado com corda que o aluno usava como espada. Herdeiro tem que aguentar pelo menos isso. Noah ri. Depois chega a professora de magia Fry, toda acabada no chão, sem mana. Noah: acordou, Fry sensei? Vamos treinar músculo juntos? Fry: me solta, seu doente! Lion pega a mão dela dramático. Fry a chama. Sem você aqui não teremos treino. Fry fica vermelha até a raiz do cabelo. E entrega um balde com 30 poções de mana. Disse que ela era o pilar indispensável para o crescimento do Noah-sama. Com um sorriso safado no rosto, pediu para ela virar o balde todo e recuperar a mana rapidinho. Fry olhou o balde com 30 poções e perguntou se não era exagero para uma pessoa só. Enquanto ela virava as poções uma atrás da outra, Lion já estava lutando com Noah. Lion pegou postura e perguntou se o protagonista estava pronto. Noah também entrou em guarda e respondeu: pronto. Noah atacou. Lion defendeu fácil. Você é um espadachim excelente, mas os golpes são óbvios demais, dá pra ler de longe. Aí, Lion partiu pro ataque. Noah reagiu, pulou pra trás. Lion: nada mal. Noah sorriu por dentro. O protagonista explicou que conseguiu desviar porque se lembrou de como Lion lutava. No passado, Leon sempre desprezou a família Francis. Não entendia por que tinha que ensinar o detestável filho mais velho e até cogitou abandonar o trabalho. Certa vez, Sebas abriu o portão e anunciou que era a hora da audiência. Os moradores da região comentavam que Noah Francis tinha um temperamento horrível, sem humanidade nenhuma, e que já havia matado vários empregados. Lion achou que, se algo desse errado, bastava fugir. Afinal, um aventureiro pode trabalhar em qualquer lugar. Um jovem apareceu e disse: o senhor deve ser o professor Lion, certo? Ele se apresentou como Noah Francis, fez uma reverência e disse que faria o possível para suportar qualquer treinamento, sem precisar de piedade. Lion ficou chocado.
Nunca tinha visto um aristocrata se curvar. Será que ele era mesmo o garoto dos rumores? Como prometido, Noah sempre completava todas as tarefas. Lion lembrava das pessoas dizendo que o garoto era um filhinho mimado, mas a realidade era o contrário. Noah era incrível e extremamente esforçado. Lion queria que todos soubessem disso e o reconhecessem. Passou a querer proteger a honra de Noah Francis. No presente, Noah acreditava que pela rotina diária tinha se tornado mais forte, o suficiente para acertar um golpe em Lion. Sem truques. Só força total. Noah combinou força com cálculo instantâneo. Seus olhos brilhavam com determinação. Lion percebeu e perguntou desde quando ele conseguia usar força e cálculo ao mesmo tempo. Noah avançou com um passo veloz. Lion ficou surpreso com a velocidade e por um instante achou que não conseguiria desviar. Discretamente, Lion usou sua técnica de sombra duplicada. Noah não entendeu para onde o professor tinha ido. Sua espada cravou no chão e ele acabou escorregando e batendo a cabeça na parede. No mesmo instante, a lâmina de Lion apareceu na frente de seu nariz. "Hoje eu venci de novo", disse ele. Noah ficou frustrado. Lion lhe estendeu a mão e explicou que a força exige grande concentração. Normalmente as pessoas não conseguem usar outras habilidades ao mesmo tempo. Por isso perguntou se Noah estava usando pensamento paralelo, o que permitia combinar força com passos instantâneos. Noah respondeu que só viu o professor desaparecer. Lion explicou que ele era um aventureiro Rank A, conhecido como Lion, a Sombra, e que a duplicação de sombra era uma técnica de sua família. Noah disse que isso não era justo. Abaixou a cabeça sem ter como reclamar. Lion disse que Noah aprendeu a usar poder em um período muito curto e ainda conseguiu combinar com cálculo instantâneo, algo digno de elogios. Noah sorriu e agradeceu. O professor pediu que ele não exagerasse para não se machucar. Noah confirmou com um ok. Lion pensou que seu aluno era humilde demais, quase fofo, mas tanta modéstia podia virar fraqueza. Ele precisava ajudar Noah a ganhar confiança. Noah disse ao professor que faria o seu melhor. Lion então perguntou o que ele achava de viajar um pouco em vez de continuar apenas treinando. Sugeriu visitarem a guilda. Noah repetiu. A guilda? Lion explicou que não haveria treinamento mágico no dia seguinte. O protagonista riu e aceitou. O professor disse que buscaria o garoto de manhã. Naquela noite, na cama, Noah pensou na visita à guilda dos aventureiros. No jogo, ele ia lá o tempo todo, mas nessa vida seria sua primeira vez. Estava empolgado. Fechou os olhos, mas não conseguia dormir. A cabeça estava cheia. De manhã, percebeu que a última vez que ficou assim ansioso foi antes de uma excursão escolar na infância. O mordomo entrou no quarto e disse que era hora de acordar. Perguntou se o mestre estava se sentindo bem. Noah respondeu que estava tudo certo. Lion chamou-o para ir. Meio sonolento e com os cabelos bagunçados, Noah apenas seguiu. A cidade estava movimentada, moradores andando tranquilamente. Na loja de armas, Lion recomendou um tipo específico de espada. Noah puxou a lâmina e comentou. Que legal. Era semelhante a uma katana, difícil de manusear, mas essa tinha boa pegada. Noah riu e disse que, no fundo, era japonês. Lion perguntou. Japonês? Ele voltou a si e respondeu. Que essa merda aí, porra. Seguiram para a guilda. O caminho tinha várias lojas de miudezas, e Noah olhava tudo como uma criança curiosa. Na guilda, um garotinho pedia ajuda a um aventureiro para salvar sua aldeia, que estava sendo atacada por lobos selvagens. O aventureiro não sabia se acreditava completamente. O pedido parecia grande demais para um garoto tão pequeno. Perguntou se os aldeões tinham enviado um pedido formal para a família Francis, já que eram os donos da terra. O menino respondeu que sim, mas ninguém respondeu, e que os adultos desconfiavam da família Francis. O aventureiro disse ter ouvido que o herdeiro era irresponsável, fraco e estúpido, e que quando ele assumisse o território tudo estaria perdido. Noah e Lion escutaram tudo. Noah ficou surpreso com a sinceridade das críticas. Lion perguntou por que estavam escondidos. Noah explicou que queria entender tudo, já que estavam falando sobre ele. Ele imaginou como a população poderia se revoltar, e como isso, no jogo, podia levar ao pior dos finais. Decidiu que precisava recuperar sua reputação urgentemente. O garoto continuou pedindo ajuda, mas foi empurrado por um brutamontes chamado Hasbart. O menino caiu e suas moedas rolaram. Hasbart tentou chutá-lo de novo, mas Noah entrou na frente e o protegeu. O garoto agradeceu. Lion murmurou que Hasbart estava sendo ele mesmo. Um brutamontes que vive chutando os outros. Hasbart então notou Noah e perguntou o que o mimado Francis estava fazendo ali. Quando Noah respondeu, todos começaram a cochichar. Hasbart zombou.
O assassino de empregados estava passeando. Disse que Noah não estudava, não treinava, não tinha coragem nem talento e jamais conseguiria completar uma missão da guilda. A multidão ficou tensa. Um plebeu falando assim com um nobre era perigoso. Noah encarou Hasbart. O Brutamontes perguntou por que ele o olhava assim. Mas Noah não estava bravo. Estava avaliando os músculos dele, trapézio, abdômen, quadríceps. E percebeu que Hasbart devia odiar os músculos dele. Isso era imperdoável. Noah sorriu, achando seus próprios músculos melhores. Hasbart achou que ele tinha enlouquecido. Noah simplesmente se afastou e foi até o balcão. Hasbart riu achando que ele estava fugindo. Disse que Lion faria a missão por ele. Lion rebateu dizendo que Noah podia cumprir qualquer tarefa sozinho. Hasbart pisou no pedido do garoto. Lion ordenou que ele tirasse o pé. Hasbart perguntou o que aconteceria se não tirasse. Nesse momento, Noah segurou o tornozelo dele e disse para tirar o pé do papel. Hasbart respondeu que nem tinha visto o papel e não estava com vontade de mover o pé. Noah disse sério que aquele pedido podia ser importante para o menino. Hasbart riu e provocou. Se ele era tão forte, empurrasse. Noah gritou, poder muscular. Yes, yes, yes! E puxou Hasbart como se fosse leve. O Brutamontes caiu no chão como um saco de pedras. Todos ficaram boquiabertos. Noah disse que o cara era mais leve do que parecia. Entregou o papel ao garoto, que agradeceu emocionado. Hasbart disse que tinha escorregado e que ninguém aceitaria um pedido tão nojento de qualquer jeito. Só se o garoto pagasse 10 vezes o valor. O menino respondeu que não tinha como. Noah perguntou se podia aceitar a missão. Hasbart ficou indignado. Noah disse que a aldeia era perto e que a recompensa não importava. Lion perguntou se ele tinha certeza. Pensou que Noah poderia ter escolhido uma missão simples para ganhar experiência. Mas não. Ele realmente se importava com as pessoas. Lion se emocionou. Sabia que Noah não era como os outros nobres. Noah pediu que o garoto os guiasse até a vila. Hasbart tentou impedir. Por que o herdeiro Francis se importaria com uma aldeia qualquer? Isso não combinava com os rumores. Noah respondeu que um dia herdaria aquelas terras e queria evitar problemas. Eles seguiram em direção à floresta. Os lobos viviam ao noroeste. Lion comentou que pequenos monstros haviam sido mortos no caminho, provavelmente pelos lobos, mas ainda não tinham encontrado nenhum. Noah usou sua habilidade de detecção e não sentiu lobos por perto, então sugeriu seguirem para oeste. Mais atrás, Hasbart e seu assistente os seguiam. O ajudante perguntou por que perseguiam Noah. Hasbart xingou o ajudante e disse que a família Francis inteira merecia morrer. Sacou um machado dizendo que iriam simplesmente alegar que monstros os mataram. O assistente concordou. Eles não sabiam que Noah, com sua detecção ampliada, também tinha a audição melhorada e ouviu tudo. Decidiu esperar o momento certo. Hasbart matou um pequeno monstro peludo para se exibir e gritou perguntando se Noah tinha visto. Disse que os lobos estavam com medo dele. Lion achou estranho que não tivessem visto nenhum lobo ainda. Noah disse que não. Na verdade, estavam cercados. No alto de uma colina, uma matilha enorme apareceu. Os lobos rosnaram mostrando os dentes. Hasbart ficou apavorado. Nunca tinha visto tantos. O líder era um lobo mutante gigantesco, Rank A. Lion ficou chocado. Noah permaneceu firme. Hasbart zombou. Seria mesmo Noah quem enfrentaria o líder? Noah disse a Lion que contaria com seu apoio. Ele sabia que aquilo não era um jogo. Ele poderia morrer. Então lembrou do rosto do garoto pedindo ajuda. Com um olhar resoluto, Noah declarou que era membro da família real e lutaria. Ele lutaria por seu povo. O monstro rugiu tão alto que todos tiveram que tapar os ouvidos. Os lobos avançaram para atacar. Hasbart empurrou seu assistente e disse que agora era sua vez de lutar, e saiu correndo como um covarde, mas os lobos bloquearam sua rota de fuga. Um dos lobos saltou sobre ele e o grandalhão gritou de medo. Noah, por outro lado, encarou a luta com coragem. Ele golpeava um lobo atrás do outro, eliminando-os sem hesitar, enquanto Hasbart continuava sentado no chão, encolhido e protegendo a cabeça. Quando o protagonista já tinha derrotado alguns dos lobos, o grandalhão se levantou e fugiu correndo. Foi então que o líder dos lobos desceu da montanha. Hasbart gritou para Lion não ficar parado como um poste. Lion, sorrindo, respondeu que não fazia sentido ele interferir. Hasbart não entendeu nada. Lion se lembrou de como Noah manejava bem a katana e de quando perguntou ao garoto se ele tinha algum treinamento especial. Noah tinha respondido que era a primeira vez que pegava numa katana. Lion perguntou então de onde vinha tanta habilidade, e Noah disse que havia despertado um novo poder. Noah ficou completamente focado, olhando para frente.
Ele respirou fundo e fechou os olhos. Hasbart, assustado, perguntou se ele tinha desistido. O líder dos lobos avançou. Noah pensava em como tudo aquilo era estranho. Uma luta mortal à sua frente, mas seu espírito estava calmo. Talvez fosse a espada. Parecia que eles lutavam juntos há anos. O monstro saltou. No exato momento do ataque, Noah abriu os olhos e ativou seu novo poder de esgrima. Um único movimento. E o inimigo foi derrotado. O corpo do lobo caiu no chão. Hasbart ficou em choque. Se escondeu atrás de Lion. Lion, orgulhoso, mandou Hasbart guardar aquele momento para sempre. Aquele era Noah Francis. À noite, na vila, os moradores disseram que não tinham muito a oferecer em agradecimento, mas que eles poderiam comer o quanto quisessem. Lion comentou que a carne do lobo selvagem era surpreendentemente saborosa. Noah respondeu que parecia deliciosa. Um garoto correu até ele, agradecendo pela vitória, dizendo que Noah era uma pessoa muito boa. Noah pediu para ele repetir, e quando o garoto repetiu, todos riram. Lion avisou para comerem enquanto estava quente. Noah disse que comeriam todos juntos. Ele deu uma mordida, e disse que seus músculos estavam em êxtase. Aquilo era um prato para comer com as mãos. O garoto o imitou. Noah comentou que Sebas sempre brigava com ele por causa dos seus maus modos. Nesse momento, Sebas entrou na sala e pensou: meu jovem mestre é um homem das cavernas? Noah se assustou ao vê-lo. Sebas disse que estava preocupado com a excursão e veio ver se estava tudo bem. Ele sugeriu voltarem para casa. No caminho, afirmou que Noah teria bastante trabalho para aprender boas maneiras. Noah concordou. Sebas sempre dizia que um aristocrata jamais deveria comer carne com as mãos. Por isso, encontrou para Noah um lugar adequado, a escola aristocrática, onde jovens nobres aprendiam etiqueta antes de ingressarem na academia. O mordomo esperava que Noah aproveitasse bem a oportunidade. Noah estava entre os alunos amaldiçoando mentalmente, porque Cecília Edward também estava lá. A professora disse que começariam com dança e pediu para formarem pares. Os alunos rapidamente se organizaram. Noah ficou sozinho no meio do salão. Ele precisava de uma parceira, qualquer uma. Só não queria ficar sozinho. Foi então que ouviu, atrás de si, uma voz feminina perguntando se ele gostaria de dançar com ela. Noah agradeceu, mas ao virar, viu que era Cecília. Ela disse que estava feliz em vê-lo. Noah, assustado, acabou pisando no pé dela sem querer. Cecília perguntou se ele nunca tinha dançado antes. Noah congelou. Ele não fazia ideia de como dançar, e temia se aproximar dela demais. No jogo, Cecília ficava com o herói. Se ele mudasse o destino dela, estaria destruindo todo o futuro planejado para ela. Ele precisava fazer com que ela o odiasse. Decidiu reproduzir o que havia feito no jogo, soltar as mãos dela no meio da dança, ação que no jogo fez Cecília bater nele. Suando de nervoso, Noah tentou soltar sua mão, mas na última hora não conseguiu. Cecília elogiou o giro dele e disse que estava indo muito bem. Noah riu, surpreso. Eles continuaram. Noah perguntou o que ela pensava sobre casamento. Cecília respondeu que nunca teve o direito de escolher seu futuro parceiro, por ser filha da amante, adotada pela família Edward por falta de herdeiros. Noah disse que ela deveria escolher alguém que realmente amasse. Ele pensou que, se os pais dela a amassem de verdade, jamais a casariam com alguém como ele. Mas acreditava que tudo ficaria bem. No futuro, ela encontraria felicidade com o herói do jogo. De repente, um aristocrata empurrou uma garota, reclamando que ela havia pisado em seu pé outra vez. A garota, nervosa, pediu desculpas. O rapaz começou a humilhá-la, dizendo que sua família teria morrido de fome sem ele e que ela deveria obedecê-lo para sempre. A garota, com os joelhos machucados, sentou no chão chorando. Noah disse que aquilo já tinha ido longe demais. Cecília respondeu que não havia o que fazer. Era o destino dela. Noah repetiu, destino, destino, e então perdeu a paciência. Quando o aristocrata levantou a mão para bater na garota, Noah correu, a ergueu nos braços e o agressor caiu sozinho no chão. Todos ficaram chocados. Noah perguntou à menina se ela estava bem. Ela disse que sim. Noah percebeu que aquele cara vivia batendo nela. Outro aluno tentou alertar o agressor de que aquele era Noah Francis, mas o rapaz disse que não se importava. Noah declarou que pessoas que machucam os outros nunca receberiam misericórdia, não importava quem fossem. Ele entregou à garota um lenço com o brasão de sua família e disse que ela precisava aprender a se defender, mas que, se precisasse de ajuda, poderia contar com ele. Cecília o observou, surpresa. Ele era totalmente diferente dos outros aristocratas. Um mistério. E agora, ainda mais interessante para ela. Cecília então anunciou publicamente que estava rompendo o noivado com o agressor.
Ele tentou impedir, mas ela o ignorou. Noah achou a cena parecida com quando, no jogo, Cecília abandonava Noah e quase sentiu pena do cara. No castelo nas montanhas, um globo mágico mostrava a imagem de Noah. Um homem de bigode dizia que ele era o famigerado herdeiro da família Francis, pelo menos até recentemente, já que sua reputação estava melhorando. Ele havia derrotado um lobo selvagem. Um gato gordo perguntou: "É esse o cara?" O mago Albus respondeu que sim. Eles pretendiam iniciar uma rebelião no reino usando a péssima reputação da família Francis. Mas agora seria mais fácil simplesmente matá-lo. Albus ordenou que a gata Mia fosse matar o herói. Mia comentou que sentia pena, porque o destino de Noah já estava selado. De volta à escola aristocrática, Noah e Cecília seguiam por um caminho que não existia no jogo. Cecília apareceu sem convite e pediu desculpas. Sebas disse para ela não se preocupar. Tinha certeza que Noah ficaria feliz em vê-la. Noah estava no campo de treinamento, fazendo uma pirâmide humana de músculos. Quando viu Cecília, derrubou toda a estrutura. Cecília disse que enviou várias cartas e convites, mas ele nunca respondeu. Noah pediu desculpas, dizendo que estava ocupado. Ela pediu para ignorarem as formalidades. Com as bochechas vermelhas, disse que estava com vergonha de perguntar aquilo, e então perguntou se poderia tocar o peito dele. Noah pensou se ela ia beliscar seus mamilos. Mas os olhos dela eram tão grandes e sinceros, ele acabou permitindo. Cecília tocou timidamente seu peito e ficou impressionada com a firmeza dos músculos. Noah pediu para ela se expressar de forma mais educada. Ele ficou pensando se Cecília sempre foi assim, tão diferente do que ele imaginava. Kiara observava tudo atrás de uma árvore. "Essa mulher ousa olhar para o meu irmão favorito desse jeito?" murmurou. Cecília notou a presença e perguntou se ela era Kiara. Chamou-a de fofa e disse que mal podia esperar pelo dia em que seriam irmãs. Kiara sorriu, dizendo que também estava ansiosa. Noah observava de longe, sem entender a tensão no ar. Ele voltou ao treino. Cecília ficou decepcionada. Enviou tantas cartas, ficou feliz em vê-lo e ele apenas saiu para treinar. Será que ele nem gostava dela? Kiara explicou que Noah treinava todos os dias sem falhar. Músculos, espada, magia e ainda corria 100 km diariamente. Ninguém mandava. Ele fazia por conta própria. Cecília ficou maravilhada. Ela já sabia que ele era forte. Mas tão dedicado assim?